Boa noite, irmãos. Estamos aqui nos preparando, para a gente ter mais uma conversa sobre Deus, usando temas que são pertinentes, usando às vezes a palavra Deus poucas vezes, mas tudo que a gente vai falar e fazer aqui está ligado a Deus. Nós somos do SECLE, o Centro Espírita Emmanuel, Caminho de Luz Emmanuel, porque eu dou uma estradinha. Que ele fica, eu vou ler, gente, porque eu não guardo, eu vou para lá sempre, mas eu não guardo. Ele fica na rua José Custódio Sobrinho, número 347, no Jardim Patrícia. Oi, tô gostando dos acenados aí. Oi, Vitória. Nossa, tem um nome bem gostoso. Tia Cacile, Cidinha Melo. Quem eu for vendo, gente, eu vou acenando, eu vou conversando. Eu peço um pouquinho de paciência, que já tem um tempo que eu não faço uma live. E eu quero fazer de um jeito descontraído, gostoso. Eu provavelmente vá ler algumas coisas aqui para que não fique dúvidas, nem minha, nem para vocês. E desde já eu convido vocês para nos fazer uma visita lá, porque nós temos vários tipos de atendimento, desde o enxoval para bebês, nós temos o bazar, o tratamento espiritual que acontece às segundas, terças, às 19h30 ou 19 horas, e aos sábados às 15 horas, 13. Enfim, isso é fácil de descobrir, Porque de qualquer jeito, de qualquer hora que vocês chegarem lá, alguma atividade vai estar ocorrendo, vocês vão ser acolhidos, as pessoas vão tirar as dúvidas de vocês, tanto em questão à religião, quanto questão a qualquer outra coisa, porque o acolhimento não é somente falar de religião, O acolhimento é falar de tudo que a pessoa tem dúvidas, e às vezes são assuntos diversos, mas sempre tem alguém para acolher todo mundo lá, tá? Deixa eu ver o que mais, tudo lá é importante, Nós temos a sopa, temos a campanha do quilo, temos também o macarrão fraterno. Se eu errar os nomes, gente, por favor, dá uma chegadinha lá para vocês tirarem as dúvidas, eu acho maravilhoso. Tem a campanha do quilo, tem o macarrão fraterno, que é feito para arrecadar alguma coisa, porque um centro espírita, uma igreja, uma escola, a conta não é barata, gente? E a gente não tem uma verba certa, então a gente vive de doações. Então tudo que a gente ganha, a gente dá um jeitinho de transformar. Tem também, gente, o acolhimento que eles fazem com os nossos moradores, irmãos moradores de rua, que ele acontece no bairro Planalto, onde eles são recebidos, tomam um banho, tomam um lanche, cortam cabelo, ganham roupa limpa. É maravilhoso de ver, mas eu nunca fui, porque geralmente é um horário que não bate com o meu, mas eu acho muito, muito importante, porque a gente também tem outras instituições que fazem esse trabalho, nos centros, nas igrejas, nas escolas. A gente não importa onde ele aconteça, A gente quer que ele aconteça. Boa noite, Silvão Ferreira, por acaso é meu marido. Eu queria falar mais alguma coisa para vocês. Na segunda e na terça, no sábado também, sempre tem a sopa. Na segunda tem a janta, depois do que você é atendido, que você passa pelo mentor. Eu acho também muito importante, porque nós recebemos pessoas de todas as classes, E algumas pessoas realmente precisam dessa alimentação. Bom, gente, hoje eu vou fazer assim de vez em quando, ó, tá? É porque eu tenho que olhar no relógio que eu esqueci de trazer para a mesa. O tema que eu escolhi hoje é um tema
muito, eu acho muito necessário. É, ele deve ser bem esclarecido. Boa noite, Lourdes. Isadora Couto, beijo. É, a gente vai falar sobre a humildade, porque humildade, gente, para Jesus é uma coisa primordial. Tanto é que ele foi nosso total exemplo, né, de humildade, que ele poderia ter escolhido ter uma vida mais abastada, ele poderia ter uma boa morada, ele poderia ter o que ele quisesse. E ele não. Ele escolheu andar com os simples, com os pobres, com o que eles dizem humilhados, que humilhado vem do pessoal que trabalhava no plantio e eles andavam descalço. E como eles andavam descalço, eles pisavam na terra que eles chamavam de humilha, mas não humilha de humilhação, humilha porque é aquela terra com humus, uma terra preparada para o plantio. Mas para quem tinha dinheiro, era uma certa. Eles viam como algo pejorativo, né? Então, a gente falando de humilhação, eu guardei 2 textos. Eu não me atrevi a guardar tudo na cabeça hoje, mesmo porque eu tive um probleminha de saúde esses dias, então a cabeça não está muito boazinha ainda não. E eu achei muito interessante, porque a gente vê as pessoas falando de humildade, uma coisa fantástica. Nossa, eu comprei 5 cestas básicas e doei pro asilo. Aí Jesus olha e pensa, mas ele precisaria falar que ele doou essas 5 cestas básicas para o asilo? Aí tem 2 pontos. Ele não precisaria falar, mas ele precisaria falar. Porque quando ele fala, ele dá exemplo para outras pessoas fazerem o mesmo. E ao mesmo tempo, ele não deveria falar, porque a gente aprende assim, que não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda, ou o contrário, porque eu sou canhota, entendeu? E assim, a gente tem uma visão meio errônea da humildade, né? Porque ser humilde é viver humildemente. Isso não quer dizer que você tenha que viver sem posses. Ser humilde não tem a ver com posses. É claro que quem tem muitas posses, ela tem maior possibilidade, possibilidade de ajudar mais pessoas, de atender mais pessoas e doar. Para algumas pessoas, ela dá o que ela não quer mais ou o que ela não precisa. E outras pessoas já doam o que ela quer, não quer e o que ela não precisa com amor, entendeu? Então tem essas 2 diferenças. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho, Ludmila, Leidiane, Leidinha, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Então a gente tem a mesma palavra, a mesma coisa, ela tem mais de uma leitura. Se eu dou o que me é excesso, obrigada, Leidinha, se eu dou o que está sobrando, sim, eu estou fazendo caridade. Mas se eu dou e saio falando para todo mundo que eu doei, eu não estou sendo humilde, entendeu? Usam termos mais fortes para as pessoas que doam de coração e para as que doam para ostentar. Ah, mas tá, e o que isso tem a ver com humildade? Tudo, né, gente? A gente conhece pessoas que às vezes não tem nem onde morar direito, mas ela tem uma humildade, uma sobriedade para falar do que ela tem, do que ela vive, que deixa a gente apaixonado. Eu conheço muitas pessoas assim
E eu sempre brinco, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. Porque são pessoas que, a meu ver, lembram muito, muito Jesus. Como eu falei no início, Jesus poderia viver abastadamente, ele poderia viver, não sei se ficou certa essa palavra, gente, ele poderia ter tudo o que ele quisesse. Ainda assim, volto a repetir, ele preferiu andar com os simples, com aqueles que quase nada tinham ou nada tinham. Isso é a humildade que a gente prega e aprendeu, né? Mas a gente sabe que também não é fácil ser humilde. Existem pessoas que ela consegue te falar de um problema seu, um problema que está te incomodando, de uma maneira tão doce que você em momento algum se sente humilhado. E já outras pessoas, você pode falar com o maior carinho do mundo, que tudo que você fala para ela, ela vai sentir como se você a estivesse humilhando. E nada disso Jesus nos ensinou. Quando a gente diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu falo que é o mais fácil para chegar à humildade, porque não é fácil. Fala pra mim, é fácil você amar aquela pessoa que anda toda suja na rua? É fácil você amar aquele seu parente que é bêbado e que sofre? Não, não é fácil. Mas se você conseguir amar essas pessoas do jeito que elas são, você está sendo, além de amar, você está sendo humilde. Ah, então para ser humilde eu tenho que amar o sujo, o maltrapilho? Não, você tem que amar o seu irmão, porque Deus acima de tudo. E depois de Deus, todos nós somos irmãos. Todos, gente, não tem diferença de classe, de cor, de sexo. Tem um rapaz que eu vejo muito as palestras dele, chama Tato. E ele é muito feliz em algumas colocações que ele fala. Inclusive sobre a humildade, eu vi esses dias ele falando sobre isso. Limparam o galpão do seu José. E quem limpou o galpão? Você não sabe se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é professor, se é lavadeira, não importa. O que importa é o que ele fez, entendeu? Então a gente tem que pensar, a humildade começa aí, não importar em quem fez, não importar como fez. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Tem duas definições de humildade de Allan Kardec e de Emmanuel, que são muito boas. Kardec diz: a virtude leva a reconhecer que todos os homens são irmãos. Temos os mesmos direitos em qualquer circunstância, são todos iguais diante de mim. Que somente Deus deve ser soberano no deixar em deixar os humildes todos iguais. É porque eu fiz um rabisquinho e quase que eu dei uma erradinha, gente. Então, é o que eu comecei falando, né? Para Deus, todos nós somos humildes. Todos nós somos iguais. Cabe a cada um de nós usar essa nossa humildade a nosso favor. A câmera tá tremendo, né, gente? Porque eu encosto na mesa e ela balança. Eu não vou encostar mais. Existem muitas pessoas que se julgam, nossa, eu sou muito humilde. Lembra a fala do que dá a cesta? Pois é, e tem aquele que dá aquela vassoura que não tem condição mais, aquela roupa que tá rasgada e suja, coisa, gente, que ninguém aproveitaria. E ele fala e age como se ele tivesse feito a coisa mais linda do mundo. Mas dentro dele, ele está fazendo aquilo com orgulho e não com humildade. E a gente sabe que são duas palavras que realmente não se encontram: orgulho e humildade. Se você quer ser orgulhoso,
Tem uma passagem que o Tato fala assim, que um amigo dele, candidato a presidente, não, prefeito, pegou a cesta básica e doou para uma senhora. Só que enquanto ele doava, ninguém filmou. Aí ele falou, peraí, não filmou? Não, então peraí só um pouquinho. Ele pega a cesta de volta, fala pro rapaz, tá filmando agora? Aí ele fala, tô filmando, então agora eu vou fazer. Aí ele vai, entrega a cesta, novamente filmando e fazendo o marketing dele. Ele tá errado? Não. Mas ele também não tá fazendo caridade. Ele não tá sendo humilde. Ele ganhou aquelas cestas em um momento que não é esclarecido para doar. E ele vai doar aquela cesta, mas ele usa ela como um produto para sua candidatura. E é onde a gente vê que a diferença da caridade com da ostentação e da simplicidade. Lembra quando eu falei que a pessoa dá uma coisa que não serve mais para ela? Mas também tem aquela que dá, que não serve mais, mas é o que ela tem. Eu já pedi para fazer cestas básicas para algumas pessoas. Aí eu vou nos meus vizinhos e peço, me dá alguma coisa. Aí eu sempre uso a frase que eu acho muito fofa. Márcia, eu só tenho macarrão. Márcia, eu tenho um pouco de arroz. Márcia, eu tenho isso. Gente, eu fico muito feliz porque elas estão fazendo humildemente, elas estão dando humildemente, elas não estão ostentando, elas não estão se vangloriando. Nossa, eu dei a cesta da Márcia todinha para dar para alguém. Vocês conseguem ver essa diferença entre humildade, ostentação? Ainda tem mais uma palavra aqui, gente, que é difícil de pensar: soberba, arrogância e orgulho. Imagina, ostentar, orgulhar, ser arrogante e ser soberbo. Não adianta a pessoa dar nada assim, no caminho de volta dela, ela está usando todas essas palavras. É claro que 90% das vezes ela não está dizendo essa palavra, mas ela está usando. Entendeu? A gente aprende o ego, isso, Leidinha, o ego, muita gente dá as coisas para satisfazer o ego. Eu dei, eu tô muito bem, hoje eu posso dormir, eu dei, vamos mudar a coisa, né? Eu dei um saco de roupa em tal lugar, eu dei uma caixa de leite, ai, hoje eu tô bem, doeu. Isso não é amor, isso é ego, entendeu? Tudo bem, ele fez uma caridade, mas se a gente for pegar essa caridade dele e colocar na balancinha de Deus, será que ela vai ter ela vai pesar alguma coisa? O que a gente fala, o que o Evangelho fala, o que fala Kardec, Emmanuel e vários outros escritores muito bons, e até mesmo nós aqui, se a gente só não pode usar o que é humildade no dicionário, tá, gente? Não convém, não é legal. É legal para algumas coisas, mas para os nossos casos não. A humildade, gente, está em coisas simples. E se a gente para e pensa, gente, será que eu sou humilde? Até que ponto é a minha humildade? Nossa, eu amo Deus acima de tudo, de tudo, de tudo. Mas eu não amo o meu irmão o suficiente. Eu não faço o carinho que aquele irmão precisa da maneira mais fácil. Gente, tem coisa que é tão fácil, mas é tão fácil de fazer que a gente não entende por que as pessoas não fazem. E eu tenho um círculo de amigos que eu tenho pessoas que elas fazem a caridade na humildade. Se vocês forem olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa edição aqui, na página 189, ela está escrita na página 190, mas ela é na 189 e lá fala que
a caridade e a humildade, elas andam juntas. E quando eu vi isso, oi Aninha, quando eu vi isso eu fiquei muito feliz, porque são duas coisas que eu acho que devem estar assim, sabe? Igual a nossa mãozinha assim, quando a gente vai pedir para Deus as nossas coisas, que eu brinco-se muito que eu tenho vergonha de pedir as coisas para Deus, mas automaticamente a gente sempre pede, porque é automático do ser humano falar: ai meu Deus, me ajuda a passar nessa prova, ai meu Deus, me ajuda a arrumar essa casa. Na verdade, às vezes a gente não tá com aquela intenção de estar chamando Deus, nosso Pai soberano. A gente está chamando a figura de Deus, e não a pessoa, o ser supremo que é Deus. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu não vou errar. O Emmanuel fala assim: o bem sem ostentação leva o homem a suportar as provas da vida. Olha que frase mais perfeitinha. O bem sem ostentação faz o homem suportar as provas da vida. E todos nós temos as nossas provas. Todos. É com a família, é com o trabalho, é com a saúde. A gente sempre tem. E nessa hora também a gente precisa de humildade. Você precisa de humildade para conversar com o médico, com o enfermeiro, com o faxineiro, com o cozinheiro. As pessoas têm o hábito de achar que você tem que tratar bem quem tem dinheiro, quem tem status. E não, a gente tem que tratar bem, é uma cadeia. Você começa no primeiro e vai lá em cima. Todo mundo, a gente tem que ser humilde com todo mundo, porque ser humilde é uma virtude que Márcia, eu acho que é uma das nossas melhores virtudes, sabe? É muito bom. Eu passo por muitas situações que eu conto algumas coisas porque eu sou bocuda, tá? Mas assim, outras não. Mas situações que me faz parar e ficar pensando: meu Deus, eu mereço isso tudo? Sabe? Porque uma coisa que eu vou falar aqui, essa serve para todo mundo. Eu tenho o hábito de estar andando nas ruas, eu vou comprar alguma coisa, buscar alguma coisa, se eu vejo alguém chorando, eu vou até aquela pessoa e pergunto se eu posso ajudar. Se ela vai aceitar a ajuda ou não, é com ela, mas eu vou me oferecer. E eu vou falar para vocês, 100% das que eu ofereci aceitaram. E eu não me sentia humilde, não. Eu me sentia feliz. Mas algumas, se a gente for pensar, uma olhadinha no relógio, mas se a gente for pensar, é uma situação de humildade, porque você vai chegar numa pessoa e algumas vezes essa pessoa vai te responder mal. Então você tem que estar preparada para isso. Você tem que estar preparado para ouvir ela falar: me ajude, eu preciso disso, como que ela te diga: vai cuidar da sua vida. Não, nunca ouvi cuidar da sua vida não, tá? Mas eu sei de histórias. Eu tenho a cara lerda para pedir, para chegar nas pessoas. Então, gente, isso tudo faz parte da humildade. Servir um prato de comida para uma pessoa que pede na rua. Às vezes você olha na pessoa e fala assim: essa pessoa não precisa. Mas aí o seu coração, a humildade do seu coração vai te fazer dar ou não. A gente também vive muito distinto, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu não sei se eu devo ou não fazer. Aí eu sempre peço a espiritualidade que me ajude e me conduza, né? Porque eu sendo espírita, eu brinco que eu nasci espírita e realmente eu nasci, então tudo que eu faço, eu peço orientação, né? Aquela assim, não, né? Ai, Senhor, me ajuda que eu vou... não, gente, não é assim.
E geralmente eu peço mais quando eu vou fazer coisas aonde serão envolvidas outras pessoas também. Humildade é saber você. Tô lembrando do Tato agora, ele falando que o centro onde ele estava muito cheio e as pessoas estavam todas assim grudadinhas. E quando ele começou a falar de caridade, de humildade, de ajudar, aí ele foi vendo as pessoas levantando para as outras sentarem, né? Porque você chega em um lugar, isso é normal, né, gente? A gente quer o quê? Sentar. Você quer sentar, você quer ficar, digamos que você vai à missa, ou que você vai no culto, ou você vai numa reunião espírita, você quer sentar para você se soltar, para você se entregar. Só que às vezes não dá. E é onde você tem que escolher e olhar para o lado. Nossa, aquela ali precisa mais do que eu. Aí, convenientemente, ou você fica em pé, ou você senta no chão. Porque eu conheço muita gente que senta no chão, né? Porque às vezes não tem lugar, às vezes a pessoa está sentindo alguma dor, mas que ela percebe que ela já vem de novo, pela humildade, ela percebe que a dor do outro está maior do que a dela. Vocês estão vendo tanto que a humildade é simples e clara? A gente não precisa de falar nada, basta olhar. Uma coisa, gente, que é muito lindo, é o sorriso. Eu tenho mania também, né? Vocês vão ver que eu tenho muitas manias durante se Deus quiser, os anos, né? Eu olho para as pessoas na rua, eu sempre dou um sorriso. Às vezes eu falo bom dia, às vezes eu vejo que não cabe um bom dia, então eu só dou um sorriso. E aquele sorriso que eu dei me faz muito mais bem do que para a pessoa que eu ofereci. Ou não, né? Talvez eu pense que está me fazendo muito bem, mas está fazendo muito bem para ela. E são essas as formas de humildade, gente, que a gente tem. Eu vou comer um pão, você olha para um lado, o outro não tem. Você não vai dar seu pão inteiro porque você também está com fome. Então você tem a serenidade de saber, eu vou dividir. Eu não vou comer tudo, eu não vou dar tudo, mas eu vou dividir com as outras pessoas, com a outra pessoa que está do seu lado. E assim é a nossa vida inteira, gente. A gente usa humildade em tudo. Tem um artista que ele conta que uma vez ele estava na França e cortou a mão, né? Aí ele chegou no hospital e para dar ponto tinha que dar anestesia. E quando foi dar anestesia, e ele conta que fala assim, gente, pensa numa pessoa que fica humilde, que chama Deus, e ele é espírita, que chama os espíritos protetores para poder não sentir dor. Ou seja, e ele contou, eu fui humilde para pedir, por favor, dá mais anestesia. Eu não vou remedar porque acho que alguém vai reconhecer. Por favor, falou até miando. E é assim. Por exemplo, a gente chega no hospital, vamos falar uma UAI, né? Que é o que a maioria de nós temos acesso. Você chega, eu brinco assim que eu tenho mais medo do enfermeiro do que do médico, tá? Quem mata a gente é a enfermeira, não é o médico. Brincando. Então você chega lá, você pega uma enfermeira carrancuda, com cara de maus amigos, mas ela está trabalhando às vezes há 24 horas. Todo momento você ouve ela chamando, oh meu Deus me ajuda, oh meu Deus me ajuda. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma prece para ela, eu posso fazer uma prece para o anjo da guarda dela, posso pedir para os bons espíritos ajudarem ela. E eu preciso de falar para ela que eu fiz isso? Não, eu não preciso de falar. Basta que eu faça. A humildade está em fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você e sem fazer alarde, sem contar para Deus e o mundo.
É claro que a gente conta muita coisa, outras a gente já consegue ocultar, outras, e também tem a questão de diferenciar o que quando você está sendo humilde de verdade, ou quando você está sendo humilde pretensiosamente. Todo mundo sabe que eu danço, né? Quer dizer, dançava. Então hoje eu falo assim, mas se você dança? Não, gente, eu dançava. Hoje eu brinco de dançar. Mas eu não falo isso só para me elogiar. Não, eu falo porque é com humildade, é porque eu não danço mais. Eu brinco de dançar. E eu tive que ter a humildade, que não foi fácil, e aceitar que eu não danço mais. Quando eu vejo uma pessoa que está desacreditada da vida, que não acredita mais em Deus, o que a gente faz? A gente senta, a gente conversa com aquela pessoa, a gente ouve o que ela tem para falar, e muitas vezes ela vai soltar todos os cachorros dela em cima da gente. Mas se você se sentou ali, se você se dispôs a ouvir aquela pessoa, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para ouvir de tudo. Porque aquela pessoa, ela está desabafando. E mais uma vez, vem aí quem? A nossa linda humildade. Eu acho que a humildade, a meu ver, é a base de muita coisa. A humildade e a caridade. Porque quando você faz a humildade, junto com ela, você também está fazendo a caridade. Sabe? Eu acho que elas andam assim, sempre muito juntas. A humildade só perde o valor quando você passa ela de uma maneira errada. Ou que você usa a humildade para ganhar holofote. Entendeu? Não é fácil, mas é bom. Eu acho que não tem sentimento. No século, a nossa frase é: fora da caridade não há salvação. E não há... Oi, Lude. E não há mesmo, gente. Se a gente não faz o bem pro outro, se a gente é aquela pessoa egoísta que quer tudo para si, que quer que as pessoas vivam para si, porque a gente conhece muita gente assim, não tem salvação, gente. Ela vai sofrer, é lógico que ela vai chegar um momento que ela vai se transformar numa pessoa melhor, mesmo que seja quando ela desencarnar, e ela vai receber a ajuda, ela vai receber uma educação, ela vai receber um ensino para ela se transformar numa pessoa melhor. Mas fazer a caridade, gente, nossa, não tem preço. Não tem preço. Eu brinco assim que doar é muito melhor do que ganhar. Presente, sabe? Quando a gente... é dia do seu aniversário. Você quer ganhar presente ou você quer dar presente? Oi, Francisca, priminha. Gente, tem umas pessoas que eu tô cumprimentando, porque são pessoas... A Francisca é a minha prima e ela estava doente e ela recebeu a graça, o presente de Deus, e ela tá muito bem, então eu tô muito feliz por ela. Tem as meninas aqui do SECLE que eu conheço, tem umas que eu não conheço, mas eu agradeço a todo mundo. Eu tô vendo ali no relógio que o meu tempo acabou, né? E eu quero agradecer a presença de todos vocês, pedir desculpas porque a gente não é perfeito. Eu quero poder e eu vou estar aqui mais vezes. E gostaria de convidar vocês para visitar a página do SECLE, quem não mora aqui em Uberlândia. Beijo, Francisca. Quem não pode ir visitar fisicamente, segue a gente. Tem muita coisa bonita. Às quartas, a gente tem um momento de luz. Aos domingos, às 9h30 da manhã, a gente tem também o passe à distância, que também é muito lindo. Ou seja, para você receber, você não precisa estar presente fisicamente.
Muito obrigada a todos vocês. Aí tá terminando e tá entrando gente. Aí a gente fala assim, eu não quero sair. Mas eu tô muito feliz. Eu fiz de coração. Eu tomei de castigo porque eu acabei de fazer uma cirurgia. Deu umas cortadinhas no corpo que eu acho chique, né? Então, da próxima vez eu quero estar mais inteira para vocês. E eu vou pedir uma coisa: me ofereçam temas, porque são tantos temas maravilhosos, né? Ofereçam temas. Eva, beijo. Ofereçam temas, gente, porque às vezes vocês querem falar de uma coisa e cada um escolhe o seu tema. Então, quem me conhece, o pessoal do centro, os amigos, os conhecidos, quem entrou pela primeira vez, que a gente sabe que essa live vai ficar no Instagram, que ela vai também pro YouTube, é até bom falar, né, porque para todo mundo passar para as outras pessoas. Fala assim, nossa, eu gostaria tanto que vocês falassem sobre isso. Eu adoro desafios, gente. Beijo, gente. Fica todo mundo com Deus. Que Jesus acompanhe todos vocês. Que Ele nos proteja e nos dê muita paz durante toda essa semana. E até quarta-feira, como nossa próxima, acho que é preletora, né? É um nome chique. Até quarta com a nossa próxima amiga ou amigo. E a gente vai se encontrando aí. Tá bom? Beijo. Agora é a hora da diversão. Como salvar? Socorro! Leidinha, como que eu faço para salvar? E enquanto isso a gente vai falando, né, gente? Eu tô muito feliz de ter voltado para essa casa, aonde a gente tem oportunidade de passar para frente um pouco do que a gente sabe. Nós temos pessoas maravilhosas lá, pessoas muito inteligentes, pessoas muito conhecedoras da doutrina. E essas lives, gente, são perfeitas para que as pessoas conheçam o espiritismo, o kardecismo, como mais um abraço, sabe? Eu acho o kardecismo um abraço, porque ele acolhe a gente em todos os momentos e a gente não tem distinção de religião, todo mundo é bem-vindo. É só clicar no X. Gente, cadê o X? Gente, fica todo mundo com Deus. Eu vou puxar aqui a ring light, só que essa mão aqui não dá pra puxar. Vai estar arrancando a ring light, o telefone. Agora eu achei o X. Beijo pra todo mundo, gente. Ludmilla, é no X mesmo? Não, somente sair e fechar a página. Ai, meu coração. Beijo.